Boa noite, gente. Como vocês estão? Nós estamos aqui no podcast A Lola Fala. E esse podcast é extremamente importante. Ele tem um toque muito especial. Afinal de contas, vocês já conhecem a nossa diretora, Fê, da Lola. Tudo bom, pessoal? Exatamente. E quem a gente trouxe, Fê? Lá de Sampa? Hoje a gente trouxe a Carla Secato para falar um pouco com a gente sobre posicionamento. Ah, o bicho vai pegar, hein, Carla? Carla Secato. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Obrigada por me receberem aqui. O que é a Lola Fala? Me expliquem. Eu sou jornalista, não adianta. Eu acabo sempre entrevistando as pessoas. A Lola? Quem é a Lola? A Lola é a Ladies of Liberty Alliance, que está em 41 países e chegou no Maranhão. E Eu tô você... brincando, tá? Porque eu já sei o que é. E você está fazendo parte do nosso podcast. Afinal de contas, nós precisamos falar sobre liberdade, opções de escolhas. Então, vai lá. Eu ia brincar, falar que Lola é você. A Lola Fala. Nós todas somos Lolas, né? Todas nós falamos sempre. E quando a gente pensou no A Lola Fala, foi exatamente pensando nisso. A gente ter a possibilidade de falar mais do que a gente normalmente fala, né? Isso. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá? Carla, a gente sabe, todo mundo sabe, que você é uma mulher que se posiciona. O que eu quero perguntar aqui para você é, como começou isso para você? Quando foi que surgiu para você a questão de eu vou me posicionar dentro das coisas que eu penso, eu acredito e eu valorizo? Na minha vida particular, eu sempre fui assim, né? Com o passar do tempo, eu fui ficando pior. Eu achei Todas nós, né? É engraçado isso que vem com a maturidade, né? Eu fiz 45 anos e cada vez menos eu sou, enfim, tento parecer outra coisa que eu não seja. Assim, cada vez mais eu lido melhor com os meus sentimentos e com o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas profissionalmente, eu comecei por acaso a me posicionar no Fala Brasil, que é um jornal que eu apresentava na Record. Sim. E eu comecei a comentar o jornal, quando não existia isso ainda em bancada, né? Depois que todo mundo começou a fazer, virou meio futebol de várzea. Mas eu comecei fazendo isso no Fala Brasil, quando vinha de alguma reportagem que me causava alguma revolta, eu comentava. Eu falava, gente, isso é um absurdo. Faz anos que essa lei não é mudada, faz anos que esse problema continua. Ministério Público, juiz, por que você não... Eu comecei a cobrar e começou a dar muita audiência. A gente passou a Rede Globo, a gente ficou 3 anos em primeiro lugar de audiência em São Paulo, em todas as capitais brasileiras, as principais. E aí o pessoal gostou, começou a gostar, né? Mas era uma coisa que era natural pra mim, eu não pensava antes. E nem sempre eu conseguia ver todas as matérias antes do jornal entrar e não podia me preparar tão bem. E às vezes no ar mesmo, eu tomava um susto quando tinha uma notícia ao vivo, para a programação inteira e entra um helicóptero com resgate ou com um acidente de avião, qualquer outra coisa. E aí você tem que sempre conhecer bastante das coisas para poder comentar, né? E eu comecei a comentar e começou a vir naturalmente esse posicionamento. Mas eu acredito que você esteja perguntando o posicionamento político. Também, porque eu imaginei justamente, vendo você se posicionar nas redes sociais, vendo você se posicionar até no Fala Brasil, que eu já vi também, parece ser natural para você. Parece ser uma coisa de você como indivíduo, como pessoa, uma mulher que se posiciona. E o que eu me pergunto, falo por mim assim, até perante família, colegas, amigos, faculdade, como que isso foi uma coisa assim que surgiu para você, que foi estimulado em você dentro da sua casa, que você viu necessidade no crescer, no amadurecer, na adolescência? Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de se posicionar. Mesmo que tenham um entendimento do que acreditam. Eu não sei quando começou isso, sinceramente. Assim, eu sempre fui meio justiceira. Assim, eu sempre defendia os pobres e oprimidos. Eu estudava em colégio público. Aí tinha o gordo, que todo mundo chamava de baleia, ninguém era amigo dele, daí eu era amiga dele. Falava, gente, não fala assim. Aí eu era representante de turma. Aí eu era a voz da turma com a direção, da direção com a turma. Aí eu fui presidente de diretório da faculdade. Então, acho que, de certa forma, eu sempre quis representar as pessoas, né? Não me posicionar, né? Até porque eu tenho dificuldade com isso até hoje, Fernanda, assim. Quando você se posiciona, você está botando uma posição, né? Mas ela é sua. Sim. E eu respeito muito o outro indivíduo. Eu gosto de ouvir o que as outras pessoas têm para falar. Eu não sou dona da verdade, eu não tenho a única verdade. Mas, hoje em dia, algumas vozes estão sendo mais ouvidas do que outras. E eu não gosto de desigualdade, eu não gosto de injustiça. Aí eu resolvi me posicionar um pouco além. Porque eu acho que o discurso tem que ser equilibrado.
porque só tem riqueza quando há divergência de ideias, divergência de opiniões, né? Mas o posicionamento, eu nunca tinha pensado nisso, ninguém nunca me perguntou. Uau! Fê! A Lola fala aqui, viu? Só... Eu imagino que perguntas que vem pela frente, eu tô preocupada já. Não, eu pergunto realmente assim, porque não é uma coisa fácil. Eu imagino que seja uma coisa que venha com muitos dores e muitos amores. Vão ter pessoas, ainda mais quando você faz esse posicionamento além, como você falou, esse posicionamento além, ele se faz necessário em muitos casos. Provavelmente se fez muito necessário, como você mesmo disse, sendo, entre aspas, uma justiceira. Né? Então, esse posicionamento além, ele acaba sendo necessário. Mas com ele, você vai ter as pessoas que vão estar do seu lado e contra você. Sim. Eu não tenho medo. Eu me criei sozinha no Rio de Janeiro, né? Meu pai morreu quando eu era muito pequena e eu ia para a escola com a minha irmã de ônibus com 9 anos, minha irmã tinha 6, colégio público no Rio de Janeiro, selva. Então, assim, eu tinha que me defender das meninas que tinham gangue, que moravam em comunidades perto da escola. Tive que fazer amizade com a chefe da gangue, porque ela me ameaçava todo dia que ia cortar meu rosto com gilete. E isso é uma realidade das escolas públicas. Não estou falando uma coisa... Todo mundo ia com gilete, canivete, soco inglês. Eu nunca mais vi. Era um negócio que você botava assim na mão, tipo como se fossem vários anéis para dar soco, para arrebentar. A gente usava na escola. E isso sim, crescer no Rio de Janeiro. Então eu sempre cresci muito, eu tenho que me defender sozinha. Porque minha mãe, cansada, coitada, viúva, com uma filha pequena, sem dinheiro, e ela falava para mim, se vira. Teu problema da rua você não traz para casa, eu não quero saber. Então eu meio que aprendi a me virar sozinha. E isso me fez uma pessoa um pouco destemida e até um pouco imprudente às vezes. Porque eu não meço as palavras quando eu acho que uma coisa tá errada, entendeu? Uhum. Mas vem muitas dores sim, Fernanda. Muitas dores, assim. Qualquer posicionamento, assim. E é difícil agradar a todo mundo, né? Ninguém agrada a todo mundo. É impossível. É impossível, mas hoje em dia tem as redes sociais. A internet é muito cruel. As pessoas são muito cruéis. Elas não medem. Eu acho que tem gente que tem conta só pra magoar os outros, sabe? E eu tenho dó dessas pessoas. Às vezes eu até rio. Assim, tem uns comentários que são tão maldosos que eu dou risada, assim. E aí eu vou abrir, quase 90% das vezes, quando eu vou abrir o perfil que me xingou, que falou mal de mim, a pessoa segue 9 mil pessoas e tem 150 seguidores. Sabe assim? Provavelmente é um perfil falso. É um perfil hate. Não, elas criam esses perfis pra gerarem comoção, tristeza, para gerar conteúdo, na verdade. Tem psicólogos que dizem que essas pessoas fazem isso porque aí geralmente vai vir um fã meu me defender e aí ela se sente ouvida, ela se sente importante. Pior é quando a pessoa responde. A Tata Werneck foi acusada, né, de Covid, você deu uma festa, e ela respondeu o hater. Xingou, mandou ir para aquele lugar. Pronto, aí o cara se sente o máximo, que ele fala, nossa, a Tata Werneck falou comigo. Eu não caio nessa isca. Assim, podem me xingar do que quiser. Se quiser debater de boa, falar, Carla, não concordo com a sua ideia por causa disso. Falar, é sério? Eu entendo o seu ponto de vista. Agora, vem xingando. Eu ignoro. E algumas vezes eu bloqueio, porque às vezes tem comentários, assim, sexuais, pejorativos, assim, bem, assim, humilhantes mesmo, assim. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, que sempre... eu sou uma pessoa um pouco avessa às redes sociais, né? Inclusive, aqui está a minha testemunha, que de vez em quando me dá uns toques, enfim, né? Ok. Mas um dia eu vou aprender. Tô aqui tentando aprender, né? Com essas duas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Como que é você, uma profissional de comunicação, né? Que passou aí por redações, né? Era profissional de campo, né? De repórter e tudo mais, correspondente internacional em Londres, duas Olimpíadas, 2 Jogos Pan-Americanos. 2 Jogos Pan-Americanos, né? Quer dizer, não é qualquer anos coisa, de televisão. Né? E aí a gente fala assim, não basta ser mulher para estar nos lugares, precisa ser boa, profissional, competente, né? Com um raciocínio claro, entregar resultado para aguentar ser uma correspondente internacional. Obviamente. Como é que você vê a tua profissão ser tão, desculpe a expressão, manchada, talvez, de pessoas que não têm nenhum nível de preparo intelectual, de formação profissional? Como é o bastidor disso para você? Tá piorando muito. Quando eu comecei no jornalismo, a gente fazia apuração por telefone.
Então chegava alguém pra mim e falava de você pra mim, por exemplo. Ah, a Lariane roubou tantos reais, não sei o quê. Aí eu falava assim, quem te passou essa informação? Você tem o recibo? Você tem prova? Aí eu ligava pra você. Lariane, estão te acusando de roubo, não sei o quê. Aí você podia se defender, ou você podia desligar na minha cara. Aí eu tinha maneiras de escrever. A empresária Lariane é acusada de roubar 25 milhões do não sei o quê. Tentei contato com ela por telefone, a ligação caiu. Eu me lembro dessa época. Isso ia no jornal no dia seguinte, Sim. ou na televisão à noite. O que acontece hoje em dia? O cara liga pro cara, fala, a Lariane roubou. Ele pega e escreve na internet, a Lariane roubou 25 milhões. Você não tem nem tempo, né, de ser ouvida. Para você desmentir uma mentira, dá muito mais trabalho e a primeira impressão é a que fica. As redações estão tomadas por jovens que muitos não têm formação. Eu estudei muito para ser jornalista. Eu li vários livros, Dostoiévski, até teatro eu estudei. Eu estudava tudo que eu podia, sociologia, os maiores, Philip Kotler, marketing, eu estudava tudo. Inglês, eu falo inglês, latim, até latim eu estudava, porque a etimologia, a origem das palavras significa muita coisa. E hoje em dia são jovens que são criados com a tela do celular. Então tem vídeos no TikTok, não sei se você já viu, que tem português escrito errado ou falado errado, e meu filho fala pra mim, mãe, é assim mesmo, eu sei qual é o jeito certo, mas esse é o jeito de falar no TikTok. Então, assim, é uma geração que vem com uma formação digital pobre. Se a pessoa não lê em casa, se a pessoa não se alimenta daqueles livros teóricos que são os fundamentos da sociedade, Sócrates, Platão, as pessoas que embasam o pensamento crítico do mundo, fica muito raso. E o jornalismo não é raso, porque o jornalismo tem a ver com vidas. Se eu ponho no jornal que você roubou, eu posso estragar a sua vida, mesmo que você não tenha roubado. E esses profissionais, além de tudo, não têm ética. Ética foi a matéria que eu mais gostei na faculdade. E passei com média 9,8, eu acho, ou 9,5, eu não me lembro. Mas passei com uma média altíssima. Meu professor era fantástico, foi até quem me deu o meu diploma quando eu me formei. Então a ética é uma coisa muito forte dentro de mim, porque eu jamais colocaria uma notícia contra você sem ouvir você. Só que hoje em dia isso é prática cotidiana na internet, porque a agilidade vence a qualidade. Ah, não, eu dei primeiro, que a gente chama de furo jornalístico, né? Não, eu dei a notícia primeiro, depois eu checo. Ali você destruiu uma vida, sabe? E uma pergunta, isso é realmente verbalizado entre o mundo jornalístico? Eu mando a notícia e depois eu checo? Porque para mim isso é absurdo. Sabe o médico, você é médica, né? Sou. Sabe hoje em dia esses médicos que se formam em faculdade de porcaria e Sim. vai lá, a pessoa tá com o joelho, o problema é opera o outro? Sim. É isso. É isso. E brinca com vida também, né? Porque são médicos. Então, acho que você entende se eu te der exemplo Sim. na sua profissão, sabe? Ou uma pessoa que constrói um prédio com areia, igual o Sérgio Naia, no Rio de Janeiro, que o prédio despencou. Existem profissionais que não são sérios e não levam a profissão a sério. E, infelizmente, eu não sei se na profissão de vocês está piorando a qualidade, mas na minha tá. O que a gente nota na minha profissão é cada vez mais a qualidade, e principalmente isso que você falou, a qualidade ética, caindo visualmente. Assim, a gente vê cair e não é uma impressão. A gente ouve as pessoas mais velhas falando isso, a gente ouve as pessoas mais novas falando isso. A qualidade ética, a dedicação. E uma coisa que eu acho que está caindo, que eu acho que vai no mesmo ponto do que você está falando, comprometimento. As pessoas não têm mais comprometimento com o que elas se propõem a fazer. Mas você acha que esse comprometimento, ele nasce na profissão ou na casa? Boa pergunta. Eu acho que ele nasce na casa. E se você me perguntar um pouquinho mais, eu vou ali, mas eu acho que a gente tem que entrevistar a Carla. Não, eu acho que pode ser um bate-papo. Você acha, Carla? Eu acho que pode ser um bate-papo. Então, vamos lá. Eu tenho a Lola tem esse posicionamento muito liberal, de mulheres liberais. E nós pensamos que todos merecem a oportunidade. Sim. E eu penso que a liberdade é muito cara. Para mim foi muito cara. Para as mulheres da minha família foram muito caras. Para todas as amigas minhas sempre tem pontos e caros para conquistar a liberdade, porque a liberdade ela vem com responsabilidade. E a liberdade consciente, ela é uma liberdade que constrói
é como se você rompesse os grilhões de coisas que até então você imaginava, pensava ou fosse criada. Como você fala de liberdade para o seu filho, que você tem um filho homem? Como você trata desse assunto? Você tem papo legal com ele sobre isso ou ainda não chegou nesse nível? Cara, eu tenho muito, desde pequeno. Mas você sabe que eu acho que o comprometimento vem da casa. E a educação também, o caráter também, a ética também, através de exemplos. Porque mais do que falar, eu mostro pro meu filho. Então, hoje em dia, eu não gosto muito dessas palavras machismo, feminismo, mas criança de 13 anos só fala sobre isso. E ele é contra o machismo, né? Mas eu não gosto muito dessas coisas, mas assim, eu já entendia, porque ele respeita a posição da mulher, o lugar da mulher, simplesmente eu sendo mulher. Eu jamais precisei chegar, a pessoa falava assim, você abre a porta para uma amiga sua, você tá proibido de bater em menina na escola. Ah, mãe, mas ela me bateu. Você fala para ela parar. Se ela não parar, você fala que vai na direção. Você tá proibido de bater em mulher. Você tá me ouvindo, moleque? Isso desde pequeno. Eu sempre fui muito forte. Então, ele respeita a figura feminina, ele me respeita, mas eu me respeito. Então, eu acho que o autorrespeito e ensinar seu filho a respeitar forma cidadãos melhores. Então, meu filho, por exemplo, é que isso é dessa geração também. Isso eu acho até estranho, né? Porque eu ainda sou, eu sou de 78. Então, assim, mas ele fala assim, ah, mãe, eu acho um absurdo o homem que não ajuda em casa. Aí eu fico pensando, nossa, que milagre! Porque eu nunca tive um marido que ajudava em casa. Tipo, eu fui casada e meu marido nunca ajudou nada, entendeu? E eu crio meu filho e às vezes eu me pego fazendo isso, tipo, servindo ele, sabe? Eu fico pensando às vezes, será que se minha filha fosse menina eu ia fazer igual? Então eu não consigo comparar se tem essa coisa mesmo de, sabe, menino ser servido e tal. Mas enfim, é uma outra geração. E eu acho que você tem toda a razão. A compaixão, a empatia, o respeito, o comprometimento e a ética vem de casa. E eu não sei por que essa geração tá tão perdida. Eu nem acuso muito eles. Eu acho que muitos deles também têm uma autoestima muito fragilizada, sabe? Um autorrespeito, um autoconhecimento muito fragilizado. E você não consegue dar o que você não é. Então, acho que para eles também está faltando. Não sei se é o resultado das famílias que se desfizeram, né? Muitos divórcios, quem sou eu para falar? Famílias desestruturadas, pais, figuras paternas, né? Muito frágeis. Hoje em dia eu vejo os homens tão frágeis, sabe? As mulheres tão fortes. É tão triste, sabe? Eu queria tanto um homem forte para falar para mim assim, Carla, descansa, fica em paz, trabalha se você quiser. Não tem, sabe? É tão difícil. Então eu acho que é isso. Sabe, eu acho que o papel das pessoas na sociedade, ele é desenhado naturalmente quando a sociedade é sadia. Sim. Quando a gente precisa nós gritar, estamos doentes. Nossa sociedade está doente. Cara, eu não tô. A sociedade tá muito. Muito. Mas o fato da sociedade estar doente também, eu gostaria de fazer um retrocesso aí de uns 10, 15 anos para a mulher. Nós estávamos no mercado de trabalho e a gente entendia o quanto competitivo era o mercado de trabalho, né? A mulher, para ser boa, ela tinha que até se masculinizar um pouco, até por essa questão do feminismo e tudo mais, né? Porque elas não sabiam de outro jeito. Existia também aquela coisa, a gente ganhava tudo muito no grito, né? Para votar, a gente teve que gritar muito, né? 1932. Para a gente poder se divorciar, tivemos que gritar muito, né? Para ser mãe solteira, tivemos que gritar muito. Então, só que eu percebo que a gente está cansado de gritar. Você sabe que eu estava escrevendo um livro chamado Cansei de Ser Homem. Uau! Tá? Tá aí no meu caderno, eu posso te provar nesse exato momento. Eu abro meu caderno e você vai ler. Que é porque eu sempre fui homem. Então, por isso que eu nunca defendi a mulher. Eu sempre tive que me virar. Então, eu não tinha essa questão, eu sou mulher, eu fui maltratada. Tipo, eu me virava. Eu tava no ônibus no Rio de Janeiro, o cara enfiou uma pasta no meio da minha perna, gritei, me ajuda aqui, o cara enfiou uma pasta na minha perna. Eu não tô inventando, isso aconteceu. Entendi. Então, eu nunca me senti fragilizada por ser mulher. Em poucos momentos eu me senti assim. Eu me senti constrangida numa situação no Congresso Nacional. Lá que é onde eu não poderia nunca ter isso. Lá eu me senti constrangida, um deputado federal passou a mão na minha bunda. Uau! E eu fiquei em pânico, porque eu tava tirando uma foto, todo mundo assim botou a mão assim, e o cara fez assim, um idoso já, para um nojo de pessoa.
Sabe, todo mundo assim tirando foto, gente importante do lado. Eu falei, não é possível que isso aconteceu. E foi uma violência tão forte, assim, que eu fiquei em estado de choque. Sabe, eu que sou tão briguenta, eu não consegui fazer nada. E eu vou colocar um ponto aqui. No ônibus, na rua, na festa, na balada, você vai se posicionar e você vai gritar. Ali, você não espera. Você é pego de surpresa e você fica em estado de choque. É um absurdo nessa posição de poder em que eles se colocam ter esse tipo de constrangimento. Já é um absurdo em qualquer lugar, né? Mas você se sentiu provavelmente constrangida porque ali você não estava em atitude de defesa. Você não está em defesa. No ônibus, você está em defesa. Você sabe que qualquer coisa que pode acontecer, você vai reagir. Lá não. Lá você tá pra tá de igual para igual. E pessoas que foram votadas para defender. Não, nesse mérito, assim... Vamos nem entrar muito aí, não, né? mas lá ela tá de igual para igual. Eu não sei exatamente por que você estava lá, mas você tá lá para contribuir, para aprender, para crescer. Eu ia sair candidata a deputada federal. Era uma reunião do partido. Eu me senti tão violentada. Assim, eu não sei, assim... Eu fiquei estupefata. Com nojo. Eu fiquei... Gente, é sem brincadeira. Como você falou, eu lembrei de um outro caso, de uma boate, uma vez que eu tava na Itália... E um cara fez a mesma coisa, ele botou a mão tão forte em mim que me levantou, assim. Eu tava andando de tão forte que ele fez. Eu virei pra trás, mas fui dar um murro na cara dele. Eu nem pensei 2 vezes. Eu, cosa fai? In italiano, né? Cosa fai? Sei pazzo? Bum. Testa de cazzo. Testa de cazzo. Isso que o cara fez? Sabe, isso é 98. O cara veio me dar porrada. E aí eu fui também. E aí os caras vieram me separar. E acabei de lembrar uma outra vez. Quando um cara que trabalhava comigo chamou minha mãe de piranha. E aí eu fui pra cima dele. Então, assim, eu sei me defender, mas no Congresso Nacional eu fiquei congelada. Paralisada. Pra você estar segura. Estado de choque. Assim. Não, e você não idoso, sabe assim, uma pessoa que tá há anos na política. Imagina sabe? quantas não aprendeu vezes até ele não hoje. fez isso, não né? aprendeu até hoje. O cara tão... Ai, gente, olha... Não é mole, não. É complicado, mas isso é uma coisa bem complicada, porque se é um idoso que fez isso, quer dizer que este comportamento e esta visão de mundo dele vem desde sempre e nunca ninguém fez nada. É por isso que tem que renovar as pessoas da política. Tem que sair esse pessoal todo. Que faz da carreira política uma carreira, um emprego. Que não contribui mais pra nada, só mama na teta do Estado. São os mesmos eleitos há anos, especificamente a do Nordeste, tá há 27 anos lá. E é esse tipo de pensamento. Podre, desrespeitador, retrógrado, sabe lá o que ele rouba, não rouba. Não serei atingido na posição onde eu estou. Eu posso fazer o que eu quero. Mas a justiça de Deus vem, né? Vem. E você sabe que eu acho que o céu tá bem computadorizado ultimamente. Porque a coisa tá bem rapidinha, né? As coisas assim, a gente tá fazendo as coisas aqui, a coisa tá vindo já enlabada. É que o povo acha que não. Mas tá vindo, né? Tá vindo uma onda. Não vou nem falar as cores das ondas, mas que estão vindo ondas de uma renovação, estão. Você veja bem, a gente teve tanta gente querendo renovar a política e não conseguiram ainda, mas pessoas boas, por exemplo, Dallagnol. Né? O que aconteceu com o Dallagnol, quando o Dallagnol chegou em Curitiba, eu chorei na minha casa, como se o Dallagnol fosse um irmão meu. Mas eu chorei muito, porque aquilo, eu entendo que aquilo foi de uma violência, tão baixo aquilo, que não era possível que o Brasil, vendo aquilo acontecer, não fazia nada. Agora, aconteceu uma coisa muito legal. Aqui, nós estamos numa cidade do Nordeste, nós estamos em São Luís do Maranhão, né, que é um estado delicado, difícil, né? Maravilhoso. De donos. Maravilhoso, porque eu devo dizer que eu adoro viver aqui. Eu também. Adoro e vocês viver sabem aqui. que nós duas somos paranaenses, escolhemos Maranhão para viver, gente. Verdade. Paraná vai dominar o mundo. Essa é uma estratégia, né? Essa é uma estratégia. Colocar Paraná... Nós estamos que nem os chineses. A gente coloca... O Deltan é de lá também, né? Pato Branco. Né? É uma estratégia de colocar paraenses em lugares estratégicos para levar liberdade. Amém. Não é? Amém. Aí, pronto. Aí, galera do Paraná, vamos fazer mais filho. Bora aumentar a taxa de natalidade aí, galera.
Mas o fato é que a gente está num estado onde as mulheres se sentem ainda muito impedidas de pensar sobre liberdade, né? E eu entendo, porque é um estado que por muito tempo teve donos, né? Se você for ver a história política dessas mulheres. Carla, eu queria que você contasse pra gente uma experiência que você teve de chegar e falar com uma mulher que não tem o poder aquisitivo, que seja simples, que seja da roça ou do campo no teu momento de profissional que você esteve e que mudou um pouco o seu cenário de Brasil, que você conseguiu falar assim, poxa, o que eu faço tem validade, minha comunicação, minha voz chegou no coração daquela mulher. Puxa vida, você me emociona quando você me pergunta, porque eu fico lembrando de várias histórias, sabe? E foram desde a minha infância, assim. Eu sempre fui ligada em trabalho social desde o Rio de Janeiro. Já fazia trabalho voluntário lá. Depois, como jornalista, fazendo matéria em orfanato de crianças com AIDS. Eu saindo do orfanato, as 10 crianças cercaram meu carro. Tia, me leva, por favor, me leva. Porque ninguém quer adotar. Isso na década de 90, que estava AIDS, né? Sim. Bastante preocupante. Das crianças em cadeira de roda, que tinha um grupo de dança. E aí eu lembro do último trabalho social que eu fiz no Nordeste, né? Que eu cheguei lá e a mulher era sobrinha do cara, estuprada pelo cara, que ela era casada. Escuta bem. Ela tinha problema auditivo, surda. Ela era casada com um tio, que estuprava ela desde pequena. Ela tinha 32 anos, você dizia que ela tinha 57, de tão marcada pelo Nordeste. Casa de barro, 7 filhos. Um deles tinha sido picado por um marimbondo, o olho dele estava azul, assim, inchado, tipo, sem água, não tinha água, a gente tá furando poço lá. A minha igreja faz o trabalho de furar poços no Nordeste, a gente já furou 170 poços. Uau. Custa 10 mil reais um poço. 10 mil. Qualquer político poderia fazer, qualquer, mas não fazem por causa da máfia dos carros-pipa. Que a maioria dos políticos é envolvido com carro-pipa, que eles são os donos e aí mantém as pessoas sem água para poder vender a água. Não fura uma porcaria de um poço que custa 10 mil reais. Aí tem que ter uma igreja lá de São Paulo que só tem 1.000 membros e com o nosso dinheiro a gente já furou 170 poços em pouco mais de um ano. Então é o descaso do governo com essas pessoas. Eles não amam os brasileiros. Eles não pensam nos brasileiros. Eu cheguei aqui no Maranhão hoje, eu fui atendida numa farmácia por um rapaz com tanta simpatia, com tanto amor. Ele deve ganhar menos de um salário mínimo por mês, não sei quanto ele ganha. Mas assim, parecia que eu era a pessoa mais importante. Nunca tinha me visto na vida. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu tô com a joelheira, né, gente? Que eu tô com problema no joelho. Você tava comigo lá. Isso. E aí eu brinquei com ele. Aí a moça falou pra mim assim, posso pegar uma cadeira pra você sentar, pra provar a joelheira? Eu tenho 45 anos. Nunca me ofereceram isso. Em nenhuma farmácia da minha vida. Eu tô no Maranhão. Pode vir morar aqui também, a gente aceita. É legal. Aí eu fui... Vem. Aí eu fui no mercado. Pode vir que tá quentinho. E a caixa do mercado me trata com o maior carinho. Eu conheço você de algum lugar, mas não é invasiva, não agride. Então, assim, o brasileiro é um povo tão fantástico. A gente foi atendida em Belém do Pará por uma garçonete, eu e a Cris, no hotel. Veio, trouxe biscoito pra gente na hora da gente ir embora. Olha, eu produzo esses biscoitos em casa. Leva, Carla, gosto muito de você. Que povo maravilhoso. Que governo de bosta que eles têm. O povo não merece o governante que tem. O brasileiro não merece. Então, como é que eu não vou me posicionar? Eu fico me segurando em casa, porque eu não preciso mais. Eu poderia ir embora do Brasil. Consegui juntar dinheiro. Trabalho igual uma cachorra. Desde pequena, consegui. Eu posso ir embora do Brasil. Mas eles não podem, eles não têm o que fazer. E aí eu fico naquele dilema. Vou viver minha vida, vou viver em paz. Já fiz bastante coisa pelo Brasil. Ou fico mais um pouco e luto por esse povo? É o dilema da minha vida. Mas eu já nem sei mais o que eu tô falando. Mas a sua alma... Tá bom, já nem me lembro mais qual é a pergunta. Mas é bom, mas assim, a questão da alma, ela fala mais do que o dilema, né? Porque às vezes o propósito da gente, a gente não consegue entender. Ele é muito intuitivo, né? Claro que se você for embora, você lá vai descobrir outras pessoas e outros projetos que você vai se dedicar e tudo mais. Mas o que alimenta a sua alma é essa jornada que você tem. Ajudar o próximo. E se você vai pegar todo esse teu capital,
seu histórico profissional, porque, Carla, comunicar-se é uma arte. E, infelizmente, nós estamos com um grande problema de comunicação, né? Gravíssimo. Porque as pessoas não falam mais com sinceridade. Elas falam o que o outro quer ouvir. E isso vai criando uma bola de consciência em massa falsa que você leva todo mundo para um abismo. Né? Então, você vê várias redes de televisão e rádios sendo totalmente omissas com o que está acontecendo no Brasil porque recebem recursos do governo. E outras que estão precisando falar estão sendo boicotadas, seus patrocinadores, para ser fechadas. Isso quando o STF não apronta alguma coisa. Então, o que nos resta fazer? Né? Ou a gente luta, né, como uma Lola ferrenha, feroz, ou a gente sucumbe, né? E vai doer muito a gente tá lá em Nova York, lá em Toscana, aí aonde for, ver o nosso povo sucumbir porque a gente não conseguiu ficar para lutar. Então, é isso, eu não sei, mas... Eu acho que eu vou emendar aqui uma questão de propósito, né? Isso. Qual o propósito que a gente tem na vida? Você tem o propósito de viver bem? De Não. viver por alguém? De viver para fazer uma diferença? Sim. Porque se hoje você pegar tudo que você construiu e for embora para um lugar perfeito e maravilhoso, você vai viver muito bem. Não, eu vou fazer trabalho social. Você eu vai não viver vou muito... viver só pra mim, não. E muito simples, eu ia morar num casebre com um quarto só. Mas você... Não é que eu ia viver pra mim, morando em Nova York, comprando até porque eu era jornalista, né? Não era artista. Não era dona da rede. Eu tenho dinheiro, mas não tanto. Você vai escolher, de repente, um lugar melhor governado, um lugar que alinhe mais com os seus valores. Então, mas o um mundo lugar... tá todo ferrado. Tá Onde todo você vai? quebrado. Você acredita? Estados Unidos É colapsando, difícil. Europa Você inteira. acredita que difícil. não existe um lugar no mundo que alinhe com o que você Não, acredita? eu iria desistir da política. Eu ia trabalhar com a minha igreja como missionária, que é o que eu adoro fazer também, faço em paralelo há muitos anos. Na Itália, a gente abriu uma igreja numa cidade chamada Pistoia, super pequena, perto ali de onde nasceu o Bocelli, ali na região da Toscana, e tá precisando de gente lá para ajudar e tem muita gente precisando, assim. Quando eu for sair daqui, eu vou lá. Tá vendo? Todo mundo quer ir, né? Na verdade, eu queria paz, porque vocês estavam falando de eu não lutar, eu lutei muito, gente. Ano passado eu lutei, mas foi muito. E eu lutei na linha de frente, contra os grandes donos do poder, contra peixes grandes, né? Fui ameaçada, tive as redes sociais bloqueadas por 4 meses, investigada pelo STF. Então, assim, não é que Você se posicionou além a ponto de se tornar um alvo. Não, eu sou um alvo. Você ainda é um alvo. Eu sou um alvo em potencial, eu sempre sou. Eu acho que eles ficaram felizes quando eu fiquei 1 ano calada em casa. Ufa! Tiramos mais uma, né? Só que aí o Novo foi lá me cutucar, que já me conhecia desde 2018. Eu era afiliada do partido. Eu sempre gostei do Partido Novo. Aliás, é o único partido político do Brasil que eu gosto. E eles foram lá me cutucar, falaram: tá bom, aí em casa tá quentinho? Bora sair daí? E aí eu tô me mexendo de novo, mas tô meio assim... Essa sua volta pro posicionamento, essa sua volta para se mexer, você volta com uma maturidade de tudo que você viveu. O que você faria diferente? Eu volto bastante machucada. Eu tô bem machucada. Eu volto me arrastando mesmo. Sabe quando você sai da guerra, você sai todo ferrado, assim, quebrado, com a roupa rasgada, assim, arrastando o joelho, tô com o joelho machucado. Você vê, meu corpo fala, né? Você falou hoje. Fala. Mas é aquela coisa de você lutar até o último homem. Tem um filme que se chama Até o Último Homem. Se vocês não assistiram, assistam. É muito bonito. E a pessoa pode até perder a guerra, mas ela luta até o fim. E eu tô nesse processo de voltar pra guerra. É como se você tivesse saído da guerra. Aí você olha pra trás, vê que a guerra continua, você fala: eu vou ali lutar mais um pouquinho. É meio burrice, né? Ou não? Mas aquela questão, até o último homem. Quando você consegue salvar a vida de uma pessoa, já vale toda a guerra. Eu gravei um vídeo pro meu Instagram sobre um aborto que eu sofri. Eu perdi meu segundo filho há muitos anos. Eu perdi ele em 2013 e nunca tinha falado sobre isso. E como eu tô vendo que o Supremo ia aprovar, né, a Rosa Weber ia botar em votação a aprovação do aborto, e algumas adolescentes achando que aborto é método anticoncepcional.
contraceptivo, né? E não é. Então eu contei como foi o meu processo, que foi bastante traumático. Se vocês ainda não assistiram, tá no meu Instagram, @carlasecato. E foi um relato muito sincero, muito triste. Assim, eu tava sem maquiagem na minha casa e resolvi contar. E a repercussão foi enorme, assim. O vídeo viralizou, graças a Deus. Eu não levantei bandeira alguma. Eu só expus o que aconteceu comigo e falei que aborto não é você tirar uma verruga. Não é uma banalidade. O aborto é um trauma, né? Trauma. Eu, sendo aqui empática com você, eu passei por 2. E é um trauma. E você não anula um trauma fazendo outro. Você não consegue se desvencilhar. E ele é uma dor, é um trauma, é uma coisa que você carrega pra sempre. E é um trauma, sem dúvida alguma, e tem consequências. Eu nunca mais consegui engravidar, mas não é só isso. Quando eu fiz o vídeo, eu pensei assim, se uma menina desistiu e uma vida floresceu por causa desse vídeo, já valeu a pena o vídeo. Mesmo eu correndo o risco de ser massacrada pelas feministas, por quem defende o aborto. E você foi? Não fui, por incrível que pareça. Você sabe que eu acho que foi tão verdadeiro, foi tão, assim, puro, que no final eu falo, se você é a favor do aborto em casos de anencefalia, de morte do bebê, tudo bem, eu entendo você, eu não tô te julgando. Tô contando a minha história. E aí as pessoas não tiveram nem coragem de me atacar. Porque eu sou fruto de uma desistência de aborto. Eu também. Viu? Não vou falar isso. Viu só? E eu digo mais. Petista que vai falar, puta, devia ter abortado. Mas assim, eu digo mais. Eu no evoluir da vida, assim, eu fiz uma amizade. É uma conhecida que a gente brinca que é uma gêmea de rede social, porque a gente acabou virando mais próxima em rede social, que ela é também fruto de uma desistência de aborto. E ela fala sempre isso, né? Ela inclusive foi entregue para adoção e posteriormente, mais velha, ela entrou em contato com a mãe biológica dela e ela fala, eu entendo porque ela pensou nisso, eu entendo porque ela me entregou e eu fico muito feliz por ela ter sido a pessoa que levou até o fim e me deixou para alguém. Porque tem essa possibilidade, né? É bom que as mulheres saibam. É permitido por lei você entregar seu filho para adoção. Não é uma vergonha. Se você está numa gravidez indesejada, claro que é uma decisão extremamente difícil, você não precisa matar seu filho. Você pode entregar ele para adoção. E é importante a gente falar isso. Eu nunca falei isso também. A primeira vez que eu falo em qualquer entrevista. Minha mãe engravidou de mim quando perdeu a virgindade. Então, assim, não estava esperando de maneira alguma. E meu pai já era mais velho, desempregado, 3 filhos, separado. Tava muito ferrado de grana. Minha mãe se apaixonou, 22 anos mais velho, um cara charmoso, italianão, não sei o quê. E ela engravidou quando perdeu a virgindade. Então, assim... E aí meu pai falou, tira, não tem como. Eu não tenho dinheiro pra ir na esquina. Moravam num kitnet. Minha mãe brinca que a única coisa boa, né? Tava apaixonada, é que abria a porta e já caía na cama. Por isso que ela engravidou tão rápido. Mas assim, ela falou que eles comiam sardinha e tomavam vodka Kovac. Assim, era bem pesado. E minha mãe não tirou. E hoje em dia eu faço um barulho aí. Então, assim, você vê, o Cristiano Ronaldo também. Então, a mãe dele eu ia acho tirá-lo. eu acredito muito no que a gente carrega dos nossos pais, né? Essa garra que talvez você tenha, né? Tenha Desde vindo... o útero. Desde o útero ali, ó. Olha, ela vai ficar, eu vou ficar. Tá vindo, né? E eu acho que é disso que a gente precisa, né? Mostrar... Porque as pessoas te veem numa tela lá linda, produzida, né? Uma coisa meio glamurosa... Não sabe dos perrengues todos que a gente passa, né? Foram muitos. É que nem chega e fala da nossa cor, que a gente não tem validade, não tem espaço de fala, mas não sabe que o meu pai é negro. Né? De cor eu nem posso falar né? muito, né? Que branca eu mas não assim, mas é uma coisa que as pessoas acham que Mas por que olhar... você não tem lugar só porque você é branca? Não, isso é uma espécie de racismo não, também. mas exatamente. Todo mundo tem lugar de fala. Exatamente, todo mundo Essa tem. que é a questão. Todo mundo tem que ter. E todo mundo tem história. Sim. Né? E todo mundo... Essa história, ela é validada por todos os dias que a gente acorda. E a leitura que você faz do mundo, ela vem da sua história.
Né? Então, assim, por isso que quando você falou que você respeita a opinião do outro e debater é diferente de confrontar, brigar, ofender e magoar, é isso. Você tem a sua história, eu tenho a minha, de repente a gente vai ter elas cruzadas, identificadas em alguns pontos, em outros não. E que legal! Mas é com base nessa história que a gente faz uma leitura e cresce, amadurece e se posiciona e se faz valer e vive em sociedade, né? Então, se a gente não puder respeitar a história do outro e saber que o que a gente vê, principalmente isso, o que a gente vê, o que o outro deixa a gente saber, sempre é uma parcela muito pequena. E eu não tô falando só de rede social. Eu tô falando de cafezinho, de sair, de academia, daquele amigo que você faz. Habitualmente, o que a gente vê do outro é uma parcela muito pequena. A gente não sabe o todo. E talvez, nesse seu relato, que por sinal eu assisti, nesse seu relato... Eu também. Né? Nesse seu relato, o que tem acontecido tenha sido isso. Às vezes, naquele momento, não é só que você estava no seu lugar de fala e ninguém vai te agredir por isso. É ver aquele ponto que ninguém imaginou que existia ali. Sabe? Real, sem maquiagem, cheio de dor. Quando a gente se coloca num momento de dor, a pessoa tem que ser muito ruim pra querer agredir de volta, né? Ah, mas tem gente ruim, viu? Ah, Tem. eu não consigo acreditar. Tem gente muito ruim, muito ruim. Eu tava vendo, tem um casal famoso na internet aí, Eliezer, é um ex-BBB. Eu só vi porque passou no meu feed, tava num site de notícia que a filhinha dele com uma outra blogueira, esqueci o nome dela, ela é famosa. A filha tá obesa, é uma bebê de 7 meses. E aí os comentários são mais ou menos assim, porque a menina já tem R$1 milhão na conta. A mãe falou, VTube, o nome da mãe dela. Minha filha já tem R$1 milhão, não sei o quê. Que a menina tem muitos seguidores, é uma gracinha a bebê. Só que realmente é uma bebê grande, né? Tá bem cheinha. E olha o que falaram. É bom que ela tem R$1 milhão já, milionária, que assim ela pode fazer uma bariátrica. E daí pra baixo. E aí o pai começa a ler e começa a chorar, lendo os comentários. Aí ele fala assim, isso é pra uma bebê de 7 meses que estão comentando. Então na internet... uma época eu falava assim, tem um monte de covarde, porque se escondem atrás da tela de um computador. Isso aí é uma frase feita. Eu acho que tem um monte de gente doente. Não é covarde, é doente. Porque para você agredir, tem gente que tem perfil só para agredir. O que essas pessoas têm dentro delas? Como é que é a vida dela? Eu imagino uma vida num lugar horroroso, que a pessoa acorda, amarga, sabe? Aí ela come coisa ruim. Eu imagino um café gelado de manhã. Ela fala, hoje eu vou magoar aquele bebê ali, ó. Sua gorda, sua baleia. Assim, eu fico com dó. Porque Mas tem que ser um ser humano muito podre pra fazer isso. E tem muitos. A sociedade está doente, como você falou agora há pouco. A sociedade está realmente doente. E a gente tem que tomar muito cuidado pra não deixar a internet adoecer a gente. Agora que vocês estão fazendo podcast, vocês vão ver os comentários. É bom que é um grupo um pouco mais fechado, mas quando é aberto, que nem o meu, é cruel às vezes, dói. Tem que ser muito forte para aguentar as pancadas. O nosso podcast ele nasceu do interesse, né, do nosso pequeno grupo de começarmos a falar assuntos um pouquinho espinhosos, mas que precisam ser ditos com leveza, se é possível isso em algum momento. Sim. A gente aqui não está para bater o pé na porta. Porque todo mundo sabe que não tá bom, todo mundo sabe que a cabeça tá sambada. Nós não somos perfeitos em todas as áreas da nossa vida, nós temos várias imperfeições. A gente tá aqui para ser uma aliança. A Lola é uma aliança. Essa força que essas 4.000 mulheres que tem, e eu ouvi ontem uma pessoa falar assim, muito pouco. Aí eu falei assim, 4.000 mulheres no mundo. É muita coisa. Uma já faz uma bagunça. Liberdade, eu não acho que seja pouco, não. Nossa, eu acho que vocês devem assistir o filme. Acabei de assistir, Golda Meir. Já assistiu? Sim. É maravilhoso. Uma mulher única que tomou as decisões ali na Guerra do Yom Kippur. Exatamente. Em Israel, primeira-ministra israelense em 1978. Né? Não tinha nem Margaret Thatcher ainda. Então, e ela estava lá, uma senhora firme, tomando decisões de guerra. São mulheres incríveis. Uma mulher muda o mundo. 4.000 faz um exército. Então, aí eu respondi isso para essa pessoa. Então, eu penso o seguinte, a gente chegou a essa história
E a Lola Fala saiu de uma forma muito fluida, né, Fê? Num café. Num café, muito fluida. E a gente sabe que a gente vai apanhar, a gente sabe que a gente vai ser criticado, mas assim, a gente também sabe que trazendo pessoas como você, tendo esse papo tão legal aqui, a gente vai conseguir tocar e falar para uma mulher, falar assim, ali é um lugar que eu posso ter uma aliança. Porque o que acontece? Acontece que você, por exemplo, com o seu espírito voluntário, se tiver uma jovem aqui querendo ser uma jornalista, imagina você dar 30 minutos de uma conversa com essa jovem. Você muda a vida dela. Né? Uma pessoa que quer ser médica, né? Então, é disso que nós estamos fazendo. Né? É levar com brilho nos olhos. Não, falar e o senso de elas, comunidade, né? A união é muito importante. As pessoas precisam pertencer. O ser humano é um ser social. A gente não nasce para viver sozinho. Antigamente se viviam em tribos, né? Hoje cada um no seu apartamento, às vezes os vizinhos nem se falam. É tão importante você pertencer a um corpo, a pessoas que... Eu não gosto quando fala que pensam igual, sabe? Não. Eu não sei se com a idade vocês também vão ganhando isso, mas cada vez eu gosto mais de ouvir o outro. Eu acho tão legal eu embarcar nas histórias do outro, eu ouvir o que o outro tem para falar. É tão bacana, a gente aprende tanto, a gente enriquece tanto. Então eu tô achando hoje em dia mais interessante ouvir do que falar. Mas se você tem um grupo de mulheres que pensam diferente, que são fortes, né, divergentes em algumas coisas, e elas estão ali unidas para evoluir, e não para botar uma outra para baixo, não para criticar, não tem como sair coisa ruim dali, entendeu? E eu acho que esse momento daquela competição que eu estava falando, ferrenha, que era aquela coisa mais dura, que eu tenho que ser melhor do que ela e tal, tá acabando. Por que tá acabando? Porque as grandes CEOs do mundo todo já entenderam que a equipe feminina delas é o maior quinhão que elas têm, porque é um olhar muito especial que a mulher tem em todos os sentidos, né? Seja na política, seja em casa, seja como gestora, como engenheira, seja qualquer área que ela tanto entender. Então é importante a gente deixar as armas da guerra, deixar um pouco essa coisa dura e trazer a nossa essência feminina, que é a maior arma que a gente tem. A Lola fala que as mulheres são as maiores e melhores embaixadoras que existem. E eu gosto muito dessa fala. Porque a mulher, desde pequena, ela tem que negociar com os irmãos, com o pai para poder sair, para namorar, né? Depois, se ela vai para um lugar, ela tem que negociar. Ela está negociando sempre, ela está cedendo, ela está vendo lá no futuro e tal. E é tão legal quando você se aproxima mais da sua essência, né? E é exatamente o que a Carla falou, né? de onde a gente um dia ainda vai ler o livro dela, sobre Cansei de Ser Homem. O que você tá falando... Ó, se alguém roubar meu título, eu vou processar. Eu vou sair daqui hoje e vou registrar, fazer uma patente. Porque assim, ó, o que você falou vai exatamente de encontro. Cansei de ser homem, cansei de gritar, não preciso mais disso. Eu posso ser mulher, ser feminina, ser gentil, ser delicada, e eu não preciso bater na porta entrar com os 2 pés na porta. Eu não preciso necessariamente ser forte para ter respeito, para ter meu lugar, para me posicionar, para ser alguém, para crescer e para me desenvolver. Eu amei o título do livro. A hora que lançar, vou comprar. Quando vai ser lançado? Vamos lá, gente. Urgente. Vai ser lançado quando? Cansei de ser homem. Precisa de editora? A gente já pede editora aqui. Eu já comecei, já tem 17, 18 páginas escritas já. Vou patentear o nome, que agora eu fiquei preocupada de verdade. Não, e eu já tenho até ideia pra capa, tipo... Não vou contar, se eu vou roubar até. Vou ficar quieta. Mas, ó, eu achei muito legal mesmo, porque isso é uma verdade. Quantas vezes a gente lê... eu vi no vídeo que você postou recentemente, você falando que você não é feminista. Eu me coloco nessa mesma posição que você. Eu não me identifico, não me sinto acolhida no movimento, eu não sou feminista. Porém... eu entendo quando há aquela fala de a mulher forte, a mulher guerreira, a mulher poderosa, como se a mulher precisasse lutar para ter o lugar dela. Quando, na verdade, a essência dela não é essa toda. É verdade, a gente se violenta. É que assim, eu nunca pude ser menina, então eu não sei o que é ser menina. Não, mas é exatamente isso que você falou. Cansei de ser homem. Cansei. Eu fui desde o início, porque você acabou de falar uma pincelada. Mas não foi porque eu era mulher. Aí é que tá. Foi porque eu era órfã. É por isso que eu me identifico tanto com crianças órfãs. Assim. Crianças órfãs, elas são seres sozinhos no mundo. E o sexo não define o problema é o social.
né? Roupa doada, cama doada, colégio público, um tênis só, 2 calcinhas, sabe assim, é uma vida muito limitada. É, né? então o sexo nunca foi uma questão pra mim. Era a minha própria vida em si. Por isso que eu não entendo muito esse movimento feminista, assim. Eu defendo o direito das pessoas. Eu acho que o direito, a fala, a liberdade, a viver uma vida digna, a Constituição, se fosse respeitada, moradia, educação, isso é mais importante do que o sexo. Mas eu entendo que por conta de terem tirado tanto, sejam necessários que grupos sejam formados. Mas por que eu não gosto dos grupos feministas ou qualquer outro grupo? Quando eles começam a brigar, a gritar, e aí fala que o outro não presta. Aí perde a razão. Porque só você presta? Eu acho que as minorias devem ser defendidas, mas respeitando a outra. Se não começa uma briga, né, entre uma religião a outra, a gente vê o que está acontecendo agora atualmente, um sexo e outro, uma cor e outra, que aí não há um ponto de convergência. E tem coisa mais bonita do que um branco e um preto unido? Do que uma mulher e um homem unidos, que se respeitam? O diálogo é mais importante do que as vozes dissonantes que gritam, histéricas. Isso eu não gosto. A Lola, ela foi fundada por uma mulher que fazia diplomacia, mestrado em diplomacia. Olha, que top. Era meu sonho ser diplomata, sabia? Eu também gostaria muito. Mas eu estou aprendendo diplomacia agora. Porque o ser humano não é muito diplomático, mas a gente tem que aprender, não é? Falar mais manso, não brigar tanto, né? E acho que isso é legal. Quando você se envolve com uma postura diplomática, você vê o tanto de ganho que você tem. É muito legal. Porque é uma coisa mais de inteligência, menos força e mais estratégia. Sim. E isso que é bonito, que faz o mundo virar. A diplomacia desde quando? Desde sempre. Né? E eu acredito muito mais nisso do que em poderes absolutistas e agressivos. Assim. Eu acredito muito no diálogo. As pessoas... Claro, as pessoas acham, Carla, eu não gosto mesmo do Lula, ponto. Nem do PT, ponto. Mas eu tenho amigas que são petistas. E eu converso e respeito, são pessoas maravilhosas. Sim. Se ela tem essa visão de mundo, é um problema dela, né? Eu não cuido do interior dela. Mas eu a respeito como ser humano. O livre-arbítrio dela. As pessoas não respeitam mais hoje em dia o ser humano. Elas combatem as ideias. E elas, você é gay, eu não gosto de você, não falo com você. Pô, é um ser humano. Você é PT, eu não gosto de você, não falo. Pô, é um ser humano. A humanidade é única. E esqueceram disso. O ser humano é divino. Né? É que, na verdade, hoje as pessoas não discutem mais ideias. Elas discutem pessoas. Elas julgam muito. É um julgamento de pessoas. Ela não fala com você, Carla, conversando sobre as suas ideias. Ela vai falar sobre você, Carla, a pessoa que defende o fulano. Não, já chega com um pré-julgamento, né? Nem sabe o que tá por trás. Né? Então, ela não tá falando sobre as suas ideias, ela tá falando sobre você. Acaba se misturando essas duas coisas. E como eu não gosto das suas ideias, eu não gosto de você também. Né? As pessoas não conseguem separar uma coisa da outra. Quanto tempo tem já de podcast? Acho que 1h20. Já estamos, olha só. Carla, vamos finalizar? Uma pergunta. 1h20. Foi o podcast mais longo que eu já fiz. Acho que foi 1h10. E eu nem senti, viu? Pergunta aí. Que bom, fiquei feliz. Pergunta. Liberdade para Carla Ceccato. Poder pensar, poder me expressar, poder amar, poder discordar e poder falar. Muito maravilhosa, né? Obrigada. Incrível. Cara, bem-vinda sempre. A Lola fala, quem sabe um dia nós não teremos mais você aqui no Maranhão. Eu falei falar 2 vezes? Não. Não? Tá. Quer falar? A Lola fala. Obrigada, Flor. Obrigada a vocês. Amei! Gente, prazer imenso ter você aqui com a gente. E, por favor, se quiser mudar para algum lugar, pode escolher o Maranhão. Por favor, já manda se inscreverem no canal. Sim. Gente, olha, viu só? Gente, seja uma Lola, seja uma embaixadora da liberdade no estado do Maranhão, ou em todo o Brasil, ou no mundo, quem estiver assistindo. Escrevam, Somos Lola Brasil. Não é isso aí, pode vir com a gente que tá quentinho. Isso aí.